Então você começou a estudar programação, viu vídeos no YouTube, provavelmente comprou algum curso e em algum momento alguém com certeza te falou que você precisa fazer um portfólio com seus projetos se você quer conquistar a tão sonhada vaga. Nesse vídeo eu vou questionar um pouco essa ideia. Na verdade, eu quero te ensinar uma estratégia que eu acredito que hoje em dia é a mais eficiente para você se destacar nos processos seletivos e parar de ficar perdendo tempo ali com um site de portfólio que ninguém vai ver. Há um tempo atrás eu postei esse texto no LinkedIn e choveu de gente tacando hate, falando que isso era papo de vendedor de curso, e tudo bem que o título foi um pouco clickbait mesmo, e eu também estou vendendo um curso. Na verdade não é um curso, é uma plataforma, e se você não conhece o Codante, dá uma olhada que eu acho que você vai gostar. Mas mesmo assim, eu acho que essa estratégia ela pode ser muito eficiente, principalmente se você é dev júnior ou dev pleno e está querendo se destacar aí nos processos seletivos e está com dificuldade nisso. Então eu vou te mostrar como é que você pode fazer isso usando o seu portfólio. Ou melhor, não usando o seu portfólio. Para entender essa estratégia, a gente tem que dar um passo atrás e entender antes o que é um portfólio e para que ele serve. E aí eu tenho essa definição aqui do Google, que é o seguinte: o portfólio é uma compilação de materiais ou trabalhos desenvolvidos por um profissional que demonstra suas habilidades. Então, basicamente, um portfólio é o quê? É um conjunto dos seus projetos que vão demonstrar as habilidades que você tem ali. Se você pensa em outras áreas, fica até um pouco mais fácil de enxergar. Por exemplo, se você está procurando um tatuador ou tatuadora, você vai querer ver as artes que a pessoa já fez antes. Ninguém vai tatuar ali sem saber, sem ter a mínima ideia do que a pessoa já fez. O profissional precisa conquistar a sua confiança. Então, para isso que serve o portfólio dele ou dela. E é a mesma coisa com outras profissões, por exemplo, um fotógrafo ou até mesmo um arquiteto. Se você quer fazer uma reforma na sua casa, você vai procurar uma pessoa que você confia. Você tem que ver o que a pessoa já fez. Você não vai acreditar que vai dar certo só porque a pessoa é legal. Agora, se você é dev, o que seria o seu portfólio? Seria o conjunto de projetos que você já fez ao longo da sua carreira, certo? Mas para que ele serve? Se você é um dev freelancer, é um pouco mais fácil de enxergar, porque é parecido com as outras profissões. Você quer conquistar clientes, então você faz o seu portfólio para mostrar para esses clientes. Agora, se você está procurando uma vaga numa empresa, que eu acredito que é o caso da maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, é um pouco diferente. Nesse caso, não vai ter uma resposta exata e precisa. Porque quem seria o seu cliente nesse caso? Seria a empresa. Só que normalmente as empresas já têm um processo seletivo estruturado, onde elas já vão pedir o seu currículo, você vai fazer entrevistas e outras coisas. Então não funciona igual adquirir cliente. E aí que entra a grande questão. Cada empresa vai funcionar de um jeito, não existe um processo seletivo universal. Tem empresa que ela vai valorizar o seu portfólio. Agora tem empresa que nem vai querer saber se você tem portfólio ou não. Eu até peguei um exemplo aqui para ilustrar em uma discussão que eu vi no Reddit. Dá uma olhada. A primeira pessoa falou que já trabalhou em 2 empresas que estão entre as 200 que mais faturam no mundo inteiro. E essa pessoa nunca teve portfólio, nunca pediram portfólio para ela e ela mesma nunca avaliou isso em nenhuma entrevista. E ao mesmo tempo, tem essa outra pessoa aqui que fala que quando abre vaga para dev júnior na empresa que ela trabalha, eles analisam os currículos e selecionam algumas pessoas e depois olham sim o portfólio dessas pessoas. Então você consegue perceber a diferença? Não existe um padrão aqui nesse caso. Então você precisa colocar na sua cabeça, em primeiro lugar, que não é uma regra que você precisa ter portfólio para todos os processos seletivos. Tem empresas que vão olhar e tem empresas que nem vão querer saber disso. E aí então vai surgir uma pergunta na sua cabeça. Já que tem empresa que nem olha portfólio, vale a pena você fazer um portfólio? A minha opinião é que sim, vale a pena, desde que você faça do jeito certo. E qual que seria o jeito certo então? Para te falar o jeito certo, antes eu vou te mostrar o que eu acho que hoje em dia é o jeito errado. Atualmente virou quase que uma regra universal de que todo programador precisa ter um site com os projetos que ele vai fazendo ao longo da carreira ali, enquanto mesmo está aprendendo, aquela famosa Pokédex, a lista de compras, lista de tarefas, clone de interface, enfim, esses projetos que todo mundo já viu enquanto estava estudando. E há alguns anos atrás, você ter um site com esses projetos realmente era um diferencial, porque tinham menos pessoas competindo por vagas e as pessoas nem se ligavam para essa ideia de portfólio. Então, se você tivesse um básico ali, um sitezinho com os projetos que você faz enquanto está estudando, já era um grande diferencial. Só que hoje em dia as coisas mudaram. Com o aumento da quantidade de pessoas que estão chegando nessa área, hoje em dia é muito comum que as pessoas já façam esse site de portfólio desde o começo, desde quando elas estão começando a estudar. Então deixou de ser um diferencial. Então pensa lá na empresa que vai te contratar. Dependendo, eles nem vão ligar se você tem portfólio ou não. Agora pode ser que a pessoa que está te avaliando, ela vai se interessar pelo seu portfólio, aí vai abrir e ver um tanto de projeto que ela já viu 500 vezes em outros portfólios.
isso não vai ser diferencial nenhum. E você ainda vai ter perdido o seu tempo fazendo um site de portfólio, porque eu sei que dá trabalho para fazer um site desses bonito. E eu posso falar por experiência própria, vou até mostrar aqui, porque eu mesmo já fiz um portfólio desses. Na época foi super legal, foi uma experiência boa para mim, porque eu aprendi muito. Só que, para ser sincero, isso aqui nunca me trouxe nenhuma oportunidade, assim. Foi legal para aprender algumas tecnologias que eu estava estudando e também o meu orgulho de poder mostrar que esse é o meu site. Só que em termos de resultado, isso daqui nunca me trouxe nada concreto. Então, para mim, hoje em dia, o jeito errado de se fazer um portfólio é fazer um site com projetos muito simples e vazios, entre aspas, que são só coisas que você está fazendo enquanto você aprende. Mas eu não estou falando para você deixar de fazer esses projetinhos mais básicos, porque eu acho que eles são um excelente recurso de aprendizado. Você só tem que entender que eles vão ser um recurso de aprendizado e não uma estratégia para te diferenciar em processos seletivos. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, eu acho que essa é a melhor forma que tem para você aprender, fazendo projetos e colocando a mão na massa. E foi por isso que eu criei o Codante, que é uma plataforma open source para você aprender programação front-end através de workshops e mini projetos. Eu queria mostrar aqui para vocês, depois dá uma olhada, eu vou deixar o link na descrição. Então, agora que você sabe qual que é o jeito errado de fazer o portfólio hoje em dia, qual seria o jeito certo então? Ao invés de fazer um site com vários projetos vazios, você vai focar em fazer um projeto que seja excelente, que seja feito com muito carinho, com foco na qualidade e que siga uma regra principal, que é a seguinte: você vai querer que tenham pessoas usando esse projeto. E por que essa é a principal regra que você vai seguir? É porque fazer um projeto desse tipo é difícil pra caramba. Se você já teve alguma experiência criando um projeto pessoal e tentou colocar ele no ar, você sabe o tanto de desafio que surgiu para você fazer isso. Então, se você mostrar em um processo seletivo que você fez um projeto do zero, colocou ele no ar e tem várias pessoas usando, você está mostrando automaticamente várias outras coisas com isso. Primeiro, que você domina uma stack de tecnologia do zero até o deploy. Segundo, que você sabe mexer com servidores. Se tem uma coisa que você fez deploy e ela está funcionando, mesmo que tenha sido uma máquina virtual ou um deploy bem simples, você teve que resolver esse desafio e colocar no ar. Então já é mais um ponto para você. Terceiro, você tem experiência lidando com usuários, mesmo que seja o básico, mesmo que você nem tenha falado com seus usuários ainda, só de ver o que eles estão fazendo na sua plataforma, no seu aplicativo, você está aprendendo ali e você está ganhando experiência com isso, o que é muito legal também. E por último, você vai mostrar também que você sabe resolver problemas. Como eu falei antes, se você já tentou colocar um projeto no ar, você sabe o tanto de problema que dá. Vai dar problema no DNS, na hora de comprar domínio, de repente o seu site vai quebrar, vai sair do ar, você vai ter que descobrir o que é, vai ter uma pessoa que está usando e não sabe o que está acontecendo ali, você vai ter que ajudar a pessoa. Então você automaticamente vira uma pessoa que sabe lidar e resolver problemas. Automaticamente não, né? Vai dar trabalho. Mas se você fizer isso, você está mostrando que você dá conta. Então você está percebendo a diferença entre ter vários projetos parados, vazios, em comparação com ter um projeto que ele é muito bem feito. Se você tiver um projeto desse, você nem precisa de um site de portfólio. Basta você colocar no seu currículo o link para o seu projeto, que já vai ser suficiente na maioria dos casos. Ou então você pode até fazer uma página, né, que seja explicando o seu projeto, mas uma página bem simples mesmo, que só direciona para esse projeto principal. Então essa é a estratégia que eu quero que você tenha na sua cabeça. Ao invés de fazer vários projetos, foque em fazer um projeto muito bom, com qualidade, com carinho, que eu acho que você vai se destacar com folga aí nos processos seletivos. Mas agora que eu te dei essa ideia, provavelmente você já está pensando em várias outras coisas e talvez já surgiram algumas dúvidas na sua cabeça, né? Qual o projeto que você vai fazer, qual a tecnologia que você vai usar, como é que você vai fazer deploy disso, e eu vou tentar te ajudar um pouco nesse vídeo aqui também. O primeiro passo é pensar qual projeto você vai fazer. E não tem muita regra aqui, porque não tem projeto bom ou ruim necessariamente, mas tem algumas coisas que você pode seguir que vão te ajudar a tomar uma decisão legal no começo. Primeiro ponto, lembra da regra principal. Você precisa ter pessoas que vão usar esse projeto. Então você tem que pensar em alguma coisa que seja útil, alguma coisa que resolva algum problema, ou até mesmo um jogo que vão ter pessoas que vão jogar ali. Tem que ter gente usando, então começa pensando a partir disso. Para facilitar, pense em áreas do seu interesse. Se você tem um hobby, por exemplo, sei lá, você toca violão, pensa em algum projeto que você gostaria de ter ali para te ajudar em alguma coisa do aprendizado de música, ou mesmo, sei lá, se você for fazer um show, uma ferramenta para gerenciar alguma coisa ali, comece a partir dos seus hobbies e vai tentando encontrar uma ideia que seja interessante. Agora, a segunda dica é um pouco mais difícil, mas é para você conversar com pessoas, porque eu sei que isso é uma dificuldade para a maioria das pessoas que estão trabalhando com programação, só que você conhecer o seu cliente, a pessoa que vai usar a sua aplicação, é essencial. Então, se você for lá e conversar, sei lá, se você tiver a ideia de fazer uma aplicação para nutricionistas,
Você tem que conversar com pelo menos um nutricionista para entender o que ele precisa de ajuda, quais são as dores dessa pessoa, o que você consegue fazer com a tecnologia que vai ajudar essa pessoa de alguma forma. Então vai lá e conversa com pessoas antes de sair programando. E aí com esses 2 passos você vai conseguir fazer uma lista de ideias para você poder pensar qual que é a melhor delas. E aí você vai filtrando e vai achar alguma que vai te interessar mais, que vai brilhar mais os seus olhos. E aí depois que você escolher qual que é o seu projeto, você vai pensar na arquitetura que você vai precisar ali. Vai ser um aplicativo, vai ser um site, você vai precisar de uma API, você vai precisar de serviços externos, sei lá, hospedagem de vídeo. Começa a pensar e colocar no papel. Porque aqui a gente está falando de um projeto que você vai fazer ao longo de meses aí. Então não vale a pena sair codando, sair colocando a mão no código antes de primeiro ter algumas definições. Depois que você fizer um esboço da sua arquitetura, aí você vai decidir qual stack que você vai usar. E aqui a dica é simples. Foca na stack que você está procurando uma vaga. Se você está procurando vaga, sei lá, com Java, faz o seu projeto em Java. E aí depois vai começar o seu processo de desenvolvimento. Aí sim você vai colocar a mão na massa. E aí quando você começar o seu processo de desenvolvimento, provavelmente você vai ficar se perguntando como você vai fazer o deploy disso. Porque não adianta também mandar o famoso localhost para as pessoas acessarem. O seu projeto tem que estar disponível na web. E eu sei que nessa parte de fazer o deploy, a maioria das pessoas vai procurar e vai preferir os serviços gratuitos. Principalmente se você estiver procurando um emprego, você vai querer economizar, não vai querer gastar dinheiro com seus projetos pessoais. Mas eu acho que se você tiver condição, vale a pena abrir o bolso aqui. Eu não estou falando de gastar milhares de reais por mês, mas você investir uma quantia mensal para você ter um servidor para você e comprar um domínio também. Comprar o domínio, você consegue aí na faixa de uns R$30 por ano, você já tem um domínio para você. E a parte do servidor, eu recomendo você olhar uma VPS, que seria um servidor privado virtual, que seria uma máquina à sua disposição ali para você colocar o que você quiser nela. Para você ter uma noção, com uma média de 4 a 6 dólares por mês, você consegue uma máquina que vai ser mais do que suficiente para você colocar até mais de um projeto no ar. E por que eu dou essa dica? Porque eu acho que é uma boa ideia você não ficar dependente de plano gratuito. Por mais que seja atraente você não pagar nada e poder fazer um deploy, tem aquela velha história de que nenhum almoço é gratuito, né? Se a empresa está oferecendo um plano grátis, provavelmente eles estão tentando conquistar mais clientes para depois lucrar em cima disso. E pode ser que em algum momento vai dar ruim e a empresa vai querer acabar com esse plano gratuito. Não sei se você lembra, mas teve o caso do Heroku recentemente, que eles acabaram com o plano gratuito e mataram vários projetos que dependiam dele, inclusive alguns projetinhos que eu tinha lá. E além disso, com o VPS você tem previsibilidade de custo, você vai pagar só aquela mensalidade ali e pronto. Não é igual, por exemplo, a Vercel ou o Firebase, que de vez em quando a gente escuta umas histórias de que de repente teve um pico de uso na aplicação e no dia seguinte a pessoa acordou com uma conta lá de $1.000. E para ficar ainda melhor, se você tiver um VPS, você ainda vai pegar uma experiência legal ali de mexer com o servidor Linux. Provavelmente você vai precisar configurar ali um Nginx, um DNS, algumas coisas no seu servidor para fazer funcionar. Vai dar um trabalhinho, mas vai ser uma experiência muito legal para você aprender. E aí eu vou recomendar aqui para vocês 3 opções que eu conheço de VPS, não é patrocinado, inclusive poderia ser, se quem quiser patrocinar aí fica à vontade, mas são empresas que eu conheço, na verdade 2 delas eu já usei e uma eu já vi boas recomendações. Em primeiro lugar é a DigitalOcean, que está aqui, e eles têm um plano a partir de $4 por mês. Então você com $4 consegue ter o seu próprio servidor para fazer deploy e colocar a sua aplicação no ar. A segunda opção seria o Vultr, que eles também têm planos a partir de $2,50 por mês, que é uma máquina um pouco mais lenta, com poucos recursos, mas dependendo já é suficiente. Mas se você pagar $5 por mês, você vai ter uma máquina que eu acredito que vai ser suficiente para 90% dos projetos pessoais que você quiser. E por fim, tem essa empresa aqui que é brasileira, que é a Hostinger. Eu nunca usei, mas já ouvi boas recomendações. Com R$ 26,99, aqui no caso seriam reais, nos outros casos seria dólar, você já consegue ter o seu próprio servidor. Se você conhecer alguma outra alternativa, pode mandar aí nos comentários também, que eu vou gostar de ler. Então, basicamente, essas eram as dicas que eu queria passar para vocês. Espero que seja útil, espero que inspire vocês a colocar a mão na massa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.